Lucas capítulo 13, versículo 10 diz: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes, vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Amém? Meus amados irmãos, nesse texto Lucas, o evangelista Lucas, ele nos conta o episódio na vida de Jesus, no ministério de Jesus, no qual ele cura uma mulher. E sabe, desse milagre, nós podemos destacar algumas verdades que são muito impactantes para a nossa vida. Vejamos. Tratava-se de uma mulher que sofria de uma enfermidade que a deixava curvada. Isso mesmo, deixava aquela mulher curvada, e ela não podia de modo algum, diz a palavra, de modo algum ela podia endireitar-se. Uma doença que afetou os seus ossos, e que por conta dessa enfermidade, por conta desse mal, ela tinha um andar cabisbaixo. Era alguém que olhava continuamente para o chão. Era alguém que não conseguia contemplar o horizonte que estava diante de si. Segunda coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela sofria com aquele mal havia 18 anos. Mas existe uma terceira coisa, irmãos, que me chama muito a atenção no quadro dessa mulher pintado pelo evangelista Lucas. A Bíblia diz que aquela enfermidade, ela tinha um plano de fundo, tinha no seu plano de fundo um aspecto espiritual. Porque a Bíblia é muito bem clara, o evangelista, ao dizer que aquela enfermidade era causada por um espírito. Era um espírito de enfermidade que atormentava, que infligia àquela mulher aquele sofrimento. Então observe, uma mulher enferma, que sofria 18 anos, uma doença provocada por um espírito de enfermidade, mas existe algo que me chama muita atenção. Algo que Jesus revela ao discutir no sentido de debater com o chefe da sinagoga. Jesus diz que aquela mulher, ela era uma filha de Abraão. Foi destacado pelo próprio Jesus, alguém que era herdeira nacional e espiritual do pai da fé, alguém que frequentava a sinagoga aos sábados, alguém que conhecia, observe, conhecia no aspecto cognitivo da palavra as escrituras. Era essa mulher. A gente pode entender com clareza o objetivo de Satanás. Por quê? Porque por 18 anos, o inimigo conseguiu aprisionar aquela mulher.
Por 18 anos, o inimigo conseguiu escravizar aquela mulher, prendê-la, mantê-la no cativeiro através daquela enfermidade. E da mesma forma, irmãos, muitos, mas muitos, são aqueles que, apesar de aparentemente livres, encontram-se aprisionados pelo diabo. São muitos aqueles que apesar de aparentemente livres, ainda interiormente vivem um quadro de escravidão, de opressão, de cativeiro, de domínio. E quando eu falo de muitos, irmãos, eu me refiro, claro, àquelas pessoas que estão distantes de Deus, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, pessoas que ainda não tiveram a experiência da salvação. E eu quero, irmãos, em pouco tempo, refletir sobre essa pergunta sob dois aspectos. Sob o aspecto de duas responsabilidades. Eu quero que você me ajude a refletir sobre esse tema, sob o aspecto de duas responsabilidades. Primeiro, eu quero que você analise essa questão comigo, em primeiro lugar, sob o aspecto da igreja. Sob a partir da responsabilidade da igreja. Quando nós lemos esse texto, ficou muito evidente que faltou àquela sinagoga e aqueles líderes daquela sinagoga, enquanto igreja, o foco no ser humano, o foco nas almas, o foco na salvação dos perdidos. O texto relata a indignação. A Bíblia diz no versículo 14, que quando o chefe da sinagoga viu Jesus curar aquela mulher, ao invés dele se alegrar e glorificar a Deus, porque ali estava acontecendo um milagre, uma mulher que há 18 anos sofria de um mal, naquele instante era curada. Ao invés de glorificar a Deus, aquele chefe da sinagoga, que nesse momento nós precisamos entendê-lo como líder, nós precisamos entender o posicionamento dele como posicionamento da sinagoga enquanto igreja. Ele, ao invés de glorificar, a Bíblia diz que ele se indigna ao perceber que Jesus havia curado aquela mulher num dia de sábado. Era alguém que estava mais preocupado com a ordem do serviço religioso, era alguém que estava mais preocupado com os aspectos religiosos propriamente ditos, do que com o sofrimento daquela mulher, do que com o que havia acontecido, com o milagre que Jesus havia operado. O que mostra um equívoco muito grande daquela sinagoga enquanto igreja, daquele povo enquanto povo de Deus. Sabe, meus irmãos, e isso nos deve levar a uma reflexão. O nosso foco como igreja, irmãos, deve estar em Cristo e nos perdidos. Quantos entendem dessa forma? Digam amém. Diga o meu foco. Diga comigo, diga o meu foco enquanto igreja deve ser Cristo e os perdidos. Jesus deixa isso muito bem claro quando comissiona a equipe apostólica. Jesus, antes de ascender aos céus, ele chama os 12 enquanto igreja e diz: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus ainda diz mais: olha, vão, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha, vão, se beberem coisas mortíferas não lhes fará mal algum. Ou seja, Jesus comissiona os 12. Comissionamento de Jesus deixa isso claro. E muitas vezes como igreja nós perdemos tempo, irmãos, fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer e deixando de fazer aquilo que Ele nos ordenou. E a partir dessa perspectiva, eu posso destacar que a igreja, para cumprir a sua responsabilidade de tirar os perdidos do cativeiro, ela precisa carregar consigo 3 elementos. Primeiro, ela precisa ter sensibilidade para notar aqueles que estão carentes de uma experiência com Deus. A igreja precisa ter sensibilidade para notar. Olha o que diz o versículo 12, leia aí na sua Bíblia. Versículo 12, eu quero que você analise a palavra que o evangelista usa. Vendo-a Jesus. Irmãos, Jesus viu aquela mulher.
Jesus viu. Irmãos, vocês estão entendendo isso? A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. É isso que o nosso cabeça, essa mesma atitude que o nosso cabeça quer que nós tenhamos enquanto corpo. Que nós vejamos aqueles que estão cativos, que nós tenhamos sensibilidade para notar, para perceber uma geração que está se corrompendo, vidas que estão se perdendo, famílias que estão se destruindo. Jesus viu, e eu e você como igreja também precisamos ser capazes. Meus irmãos, a segunda coisa, para sermos breves, que a igreja precisa carregar consigo, para entender o plano de fundo que existe por trás de cada sofrimento e de cada história de dor que chega, que passa por aquele portão, que entra nessa tenda e senta nesses bancos. Discernimento para entender o plano de fundo do sofrimento daquele discípulo que chega na sua célula. O discernimento para entender o plano de fundo do sofrimento, da dor, das lutas, daquela mulher que chega na rede de mulheres, daquele jovem que chega na rede de jovens, daquele homem que chega na rede de homens, de você que entrou aqui hoje. Por quê? Porque Jesus olha para aquela mulher e percebe. Ele tem o discernimento que ali havia amarras do diabo. Jesus percebe que aquele sofrimento era causado por um espírito de enfermidade. Tanto que Jesus diz no versículo 16, Jesus denuncia: olha, eu preciso soltar essa mulher porque ela está presa. Ela há 18 anos, ela está presa por Satanás. O que é isso? É discernimento espiritual. E nós como igreja precisamos ter esse discernimento. Tanto para atribuir ao diabo que é obra dele, como não, irmãos. Como não? Porque também existem crentes, irmãos, que têm a expertise de atribuir tudo ao diabo também. Sim ou não, não é verdade? Verdade. Mas Jesus olha e diz: não, peraí. O que existe por trás disso é uma realidade espiritual. Aqui eu não vou lutar contra os ossos, eu vou lutar contra o espírito maligno que está atuando na vida dela. E a igreja precisa ter essa capacidade, irmãos, de entender que a luta, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. É entender que a nossa luta é contra principados e potestades. A igreja precisa ter a sensibilidade, a igreja precisa ter o discernimento. E em terceiro lugar, irmãos, eu quero destacar para vocês. Em terceiro lugar, a igreja precisa ter atitude. Diga comigo: sensibilidade, discernimento e atitude. Você está com o versículo 12 aí perto de você? A igreja precisa ter atitude. Jesus, olha o que diz o versículo 12: vendo-a, ou seja, Jesus sentiu, percebeu, notou. Segundo, a Bíblia diz que Jesus identificou: opa, peraí, tem um espírito maligno. A causa do teu problema é esse. Talvez se não fosse, irmão, Jesus também diria: não é. Mas Jesus teve discernimento. E terceiro, Jesus tem atitude. O que ele faz? Chama-se. Jesus chamou-a para si. Irmãos, a igreja precisa ter atitude de chamar para si. Diga: eu como igreja preciso chamar para mim. Nós precisamos nos levantar e chamar: ei, doentes, aflitos, oprimidos, sobrecarregados, lares destruídos, viciados. Nós estamos chamando: venham, venham, porque aqui tem solução. Que não está numa placa, que não está no nome de homem, de pastor, de apóstolo, bispo, não, irmãos. Está num nome que está acima de todo nome. É chamar para si. Jesus chama para si. E nós como igreja precisamos chamar, irmãos. Chamar aos cultos, chamar as células, chamar as redes, dizer: vamos.